Eu assisti essa série logo que lançou, mas não tinha dado tempo de gravar. Porém, eu preciso falar sobre. É uma história real de uma família francesa, a mulher mais rica do mundo e bafões, questões de família que levaram a uma crise mundial. Na verdade, mais ali na França. Mas que foi descoberto um dos maiores esquemas de corrupção, um golpe de quase 1 bilhão de euros. Bem, euros? Acho que são euros. Enfim, essa série, acho que é uma minissérie, se não me engano, são 3 episódios, mas é muito boa. A bilionária, o mordomo e o namorado. Conta a história. Olha, tem muita informação pra falar. Eu, particularmente, não sou o maior fã de documentários. Mas esse é um documentário muito bem feito, que ele tem cortes de cena, tem várias coisas que vai mudando, então não é aquela coisa monótona. Tem as pessoas reais que participaram da história, que dão entrevista, mas também tem atores que contracenam, mas não mostra o rosto. Isso que eu achei muito legal. Tipo, dá bem a entender das pessoas, mas não mostra rosto. E o que eu achei tão bem legal também é que, assim, eles mostram as provas do que aconteceu, de como aconteceu, mas também deram a chance para as pessoas que participaram das histórias, do contexto, se abrirem, participarem. Enfim, foi muito bem feita, então valeu muito a pena assistir, eu adorei. E segundo ponto que eu assisti é porque conta sobre a L'Oréal. E por que eu assisti? Porque, assim, todo mundo conhece a L'Oréal. E quando eu vi, eu particularmente não sabia desses bafões. Aliás, eu sabia de algumas coisas, mas eu não sabia que estava ligado a isso. Acho que muita gente. Vocês vão entender. Bom, todo mundo conhece a L'Oréal, né? Eu uso alguns produtos, inclusive, tem uns que eu adoro. E é uma das maiores empresas de cosméticos, de maquiagem, de skincare do mundo. Isso é fato. Ela é uma empresa que há décadas faz muito sucesso pelo mundo todo. E principalmente na França. E ela foi criada por um cientista que deixou a empresa, o Grupo L'Oréal, para sua filha, Liliane Bettencourt, não sei como fala. E ela se tornou a mulher mais rica do planeta. E quando ela faleceu, a filha dela, Françoise, também já se tornou a mulher mais rica do planeta. A série começa justamente falando sobre problemas de família, sobre questões familiares. Porque, assim, a Françoise e a mãe dela, em algum momento, começaram a se desentender. E a mãe dela, só pra vocês entenderem, a série começa a retratar a grande parte depois que ela já tem uns 80 e poucos anos, a Liliane Bettencourt. E então ela já tem uma idade avançada e a Françoise já tem filhos, enfim. Só que aí o que acontece? Na verdade, tem coisas que acontecem antes, que elas se desentendem. Porém, tem um cara lá que ele começa a se aproximar muito, algumas coisas meio suspeitas começam a acontecer. E ele é super chato, esse fotógrafo, ele é abusado, sabe? Então os funcionários da casa não gostam, a filha da dona Liliane não gosta dele. E começa a ficar um clima estranho no ar. E ela é filha única, ou seja, ela tem que se virar sozinha, né? A Françoise. E aí, eu vou encurtar a história, porque tem muita informação, tem muita coisa em jogo. Aí, esse cara começa a ganhar presentes muito caros da dona Liliane, que é a senhora. E a filha começa a ficar mais incomodada ainda. Só que aí ela descobre que outras pessoas também ganham esses presentes. Então ela começa a investigar. E nisso cria-se que uma rivalidade. Tipo assim, quem está do lado da mãe e quem está do lado da filha. Surreal. E detalhe, a mulher mais rica do mundo. Então, não estamos falando de qualquer família. Só que nesse meio tempo, a dona Liliane hoje é falecida. Então, ela não falou, mas tem gravações que demonstram algumas coisas. E tem coisas que as pessoas falavam. Então, as pessoas falavam que a dona Liliane não queria que a sua filha fosse sua sucessora na empresa. Ela ia deixar a herança para ela, ok. Mas ela não queria que a filha administrasse o Grupo L'Oréal. Detalhe, spoiler, do que tem lá no final, mas eu vou falar. Quando a dona Liliane faleceu, ela assumiu mesmo o Grupo L'Oréal. E ela triplicou a fortuna da mãe. Ou seja, olha como a mãe dela
não tava vendo muito bem quem ela era, que ela é super inteligente. Enfim, aí começaram a ter alguns problemas e a filha começou literalmente a investigar o que estava acontecendo na casa da mãe dela. Porque elas não moravam na mesma casa, né? E aí esse cara começou a incomodar muito ela, esse fotógrafo. E assim, eu sei que esse vídeo tá longo, mas é que tem muita coisa e vale muito a pena você assistir, porque tem muitas outras coisas. Inclusive, ó, a Europa aqui no fundo. Bom, aí a dona Liliane e a filha começaram a se desentender mais ainda, elas se afastaram mais. A filha tentava ajudar a mãe não deixava. A mãe tentava fazer algumas coisas que a filha não queria. Enfim, e isso durou 20 anos. Enfim, então desde os anos 90, mais ou menos, a filha vem tentando tirar esse cara da vida da mãe. Porém, nisso um funcionário do Neida, o mordomo, leva gravações de conversas confidenciais da mãe com funcionários, com a contadora, com a advogada, com esse próprio cara, se não me engano, tem alguma. Enfim. Ah, não tem tantas, porque ele ia sempre no quarto da senhora. E essas conversas eram no escritório. E aí, a filha, com essas gravações na mão, diz que ela escutou todas, levou meses, parece, pra digerir o que tava lá, porque tinha coisas falando dela, tinha coisas realmente provando que tinha gente sugando o dinheiro dessa senhora, porque ela era muito de fazer pagamentos de funcionários, essas coisas, tudo em dinheiro vivo. Então tinha vezes que não tinha como comprovar algumas coisas, e a filha ficou muito incomodada. E como ela resolveu agir? Expondo tudo isso. Então ela expôs, ela entregou os áudios, as conversas, pra mídia. E, se não me engano, pra polícia também, pra investigar esse cara. E detalhe do que eu não vou falar, esse cara tem um passado ainda mais duvidoso antes dessa história. E aí, com a polícia no meio, com a imprensa no meio, a história ganhou uma proporção ainda maior. Por quê? Nos áudios, ela fala muita coisa sobre tudo isso que eu falei agora, mas ela também fala sobre dinheiro e Sarkozy, que na época era o presidente da França. Então imagina só. Tanto que o Sarkozy tá respondendo processos até hoje sobre essa história. E outros políticos também, porque o marido da dona Liliane era um político. Então ela é de uma família bilionária. Ele era um político, imagina só a influência deles nessa época. Então tinha muitas festas, tinha muitas coisas que para fazer esses relacionamentos acontecerem. Enfim, e aí começam a investigar todas essas pessoas que estavam envolvidas nas conversas, inclusive os funcionários da dona Liliane. Então, resumindo, a treta da mãe com a filha, é até, claro, eu entendo, porque se alguém tivesse se aproveitando da minha mãe, eu também iria defender, acabou descobrindo um esquema de corrupção nacional que, se não me engano, é um dos maiores esquemas de corrupção já descobertos na França. E aí a filha começou a tentar provar que a mãe dela não estava sã, porque não era normal. Esse fotógrafo conseguiu levar 917 milhões, quase 1 bilhão de euros dessa senhora. Em obras de arte, em dinheiro vivo, enfim. E ainda, ele tinha feito a cabeça da senhora para se tornar o único herdeiro e tirar a filha da jogada. É surreal a história. E aí, o que descobrem? Que ela tinha demência, que virou Alzheimer. Olha, enfim. Olha, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas não dá, senão vai ter spoiler. E eu quero que vocês assistam, da Netflix. E enfim, aí fala o que aconteceu na época, o que até hoje anda acontecendo, né? Porque a série é desse ano, foi lançada recentemente. Então, e tem o advogado da entrevista, a contadora, mostra a contadora em entrevista de televisão. Mostra o cara que cuidava ali, que administrava o dinheiro dela, porque daí também descobriram que ela sonegava imposto. Enfim, então tem muita coisa nessa história que é surreal. Vale muito a pena. Se você também ficou curioso ou curiosa, assista, depois venha me contar o que você achou.